dia, galerinha! Sexta-feira, 5 de março de 2021. Finalzinho da primeira semana do mês de março. Já concluímos a primeira semana. E hoje vamos encerrar as atividades com lições de português. Olha só a primeira atividade. Chega lá perto, câmera Guel. Algumas regras de singular e plural do substantivo. É o seguinte, então. Essa atividade, peguem lá o lápis. Eu vou fazer junto com vocês, mas eu vou dar para vocês 4 exemplos, tá bom? Então, vocês podem copiar esses exemplos que eu vou dar dessas regrinhas. Só que eu quero que vocês escrevam pelo menos mais 2 palavrinhas da cabecinha de vocês. Combinado? Então, olha só, a primeira, palavras terminadas em vogal, acrescentamos a letra S. Então, por exemplo, vem aqui, câmera Guel, pega aqui na lousa. Então, exercício 1, letra A. Já vou fazer junto com vocês. Então, diz que todas as palavras terminadas em vogal, acrescentamos a letra S. Então, por exemplo, sapato termina em vogal. O plural vai ficar sapatos. Peixe termina em vogal, o plural peixes. Caneta, canetas. O plural de caneta, canetas. Esse aqui é o exemplo que eu tô dando. Eu falei que ia dar quantos exemplos, câmera Guel? Esqueci. 3 exemplos? Tá bom? A nossa câmera Guel hoje é a Lia. Ela é mais, vocês sabem que ela é mais rigorosa do que eu. Ela falou que 3 tá bom. Então, vocês deem mais 3, combinado? Eu tinha falado 2. Então, vocês deem mais 3 exemplos agora aí, tá bom? Dá uma pausa no vídeo e já pensa em 3 palavras terminadas em vogal. E aí, vocês colocam o plural para ver se encaixa nessa regrinha. Que é só acrescentar o S no final da palavra. Combinado? Dá uma pausa aí e façam. Agora que vocês já fizeram, aí depois eu vou corrigir quando as folhinhas chegarem para mim. Letra B. Palavras terminadas em M. Trocamos o M por NS. Então eu vou dar 3 exemplos. Aí em mim, câmera Guel. Bombom. Palavra bombom termina em M. Então eu troco o M e coloco o NS. Bombom, bons. Certo? Entendido? Outro exemplo, trem, termina em M. O plural de trem, trens. E mais um exemplo, jardim. Fica como plural de jardim? Jardins. Então agora deem uma pausa e escrevam mais 3 palavras que terminam com M no plural. Combinado? Pausa aí e escrevam. Agora, a letra C. Vamos ver qual é a regrinha da letra C. Palavras terminadas em L. Trocamos o L por IS. Então, mais 3 exemplos aqui do palavras terminadas em L, trocando por IS. Aluguel, termina em S. Vai ficar como? Aluguéis. Certo? Mais um exemplo, pincel, pincéis. E o último exemplo que eu vou dar, anel, anéis. Pensem aí em mais 3 palavrinhas que terminam em L. E o plural vai ser com o final IS. Tira o L e coloca o IS. Pensem aí em 3 palavrinhas, certo? Dá uma pausa aí para fazer. Letra D. Palavras terminadas em R, S e Z, acrescentamos ES. Então, aqui eu vou dar um exemplo de cada uma. Com R, uma palavra que termina em R, amor. Vai ficar como? Amores. Vocês vão pensar numa outra que termina em R e coloquem o plural dela. Palavra terminada em S, japonês. Vai ficar como? Japoneses. Certo?
essa em S. E em Z, giz, vai ficar como com Z? Gizes. Certo? Pensem em mais uma que termina com R, com S e com Z para vocês fazerem. Dá uma pausa e façam. E agora a última é o seguinte, a letra E. Palavras terminadas em ão, acrescentamos ãos ou ães. E também podemos acrescentar ões no final. Eu não coloquei aí ões, também pode ser ões, tá bom? Vou dar 3 exemplos então. Mão, vai ficar como? Mãos. Certo? Leitão, leitões. E um último exemplo, alemão, alemães. Certo? Quero mais 3 exemplos de vocês. Então, essa aqui eu já dei uma ajuda colocando 3 exemplos de cada uma. Agora, vamos para a explicação das próximas. Não precisa ficar tão perto assim. Vamos lá, virando a página 17. E não esqueçam, hein? Olhem para mim. Não me enrolem. Quero mais 3 exemplos de cada um. Podem copiar esse e coloquem 3 exemplos da cabeça de vocês. Se foge a palavra, dá uma procurada na internet, digita lá, palavras terminadas em M. Aí vão aparecer uma lista de palavras, e aí vocês escolhem para passá-las para o plural. Combinado? Vamos lá então agora. Na página 17, encontre no diagrama o plural das palavras e escreva-os ao lado de cada uma. Tá fácil, turminha? Essa tá fácil, hein? Essa aqui foi um bônus hoje. Essa tá de bônus. Quando é bônus é porque tá bem facinho, né, galerinha? Olha só. Então, vocês vão escrever o plural de chafariz, giz, raiz, cruz, capuz, luz, atriz, rapaz, veloz e nariz. E vão procurá-las, o plural, tá? Aqui no diagrama, certo? Terminando isso, vamos chegar a uma conclusão. Concluindo, observe as palavras que você encontrou e escreva o que foi acrescentado em todas elas para formar o plural. Eu não posso falar mais do que isso, que eu vou estar dando a resposta e eu quero que vocês pensem. Observem o final dessas palavras no plural, todas elas terminaram de uma forma. Então é essa a conclusão que a gente chegou, todas elas têm isso em comum, ok? Olha só, todas elas aqui no singular estão com Z e quando elas passam para o plural tem outra terminação. E é essa a resposta, é a terminação delas. Já dei dica demais, hein? Página 18. Vamos virando a folha, lembrando que sempre que está em rosa e inclinado é um trecho do livro Emília no País da Gramática, do Monteiro Lobato. Vamos lá. E os que terminam em S não mudam, como pires, lápis, um pires, 2 pires. Entretanto, os terminados em es fazem o plural acrescentando es. Exemplo, mês, meses, cortês, corteses, aqueles mistérios da língua portuguesa, né? Então vamos lá, olha só. Marque somente os substantivos que possuem a mesma forma para o singular e para o plural. Então vamos lá. Jornal. Existe o plural de jornal? Sim, é jornais. Um exemplo do que eu estou querendo dizer para vocês, que a palavra, ela já está, ó, lápis. Existe plural de lápis? Não, é um lápis, 2 lápis, certo? Então é palavra como lápis que vocês vão marcar. Deu para entender? Sim ou não? Deu? Aqui a palavra mês, turminha, aqui é mês, tem o acento circunflexo, coloquem aí, tá?
Na hora de digitar não foi na palavra mês o acento circunflexo. Então vocês vão olhar aqui as palavrinhas e as palavras que possuem a mesma forma para o singular e para o plural, vocês vão marcar, certo? E na quinta, passe para o plural as palavras que você não marcou. Então, por exemplo, jornal. Jornal vocês não vão marcar, certo? Plural de jornal, jornais. Então, vocês vão escrever aqui embaixo jornais, o plural, certo? Das palavras que não foram marcadas. Na atividade 6, passe as frases para o singular. Também tá fácil, turminha. Essa atividade também é para vocês treinarem a caligrafia, porque tão fáceis, não tem pegadinha, tão fáceis. É para treinar a caligrafia, início de frase, letra maiúscula, usando a pontuação, ok? Combinado? E a letra linda como sempre. Passe as frases para o singular, não tem segredo. As meninas saltam. E prestem atenção também na conjugação do verbo, hein? Tá bom? Na hora que vocês vão passar pro singular, tem que estar no mesmo tempo, certo? Se a frase está no presente, na hora de passar o verbo para o singular, o verbo tem que estar no presente também. Prestem atenção nisso. Na outra página, aí tem várias frases, tem mais uma de frase. Passe as frases para o plural. Agora para o plural que vocês vão passar as frases. Elas estão um pouquinho maiores e na hora que eu fiz aqui, eu vi que para mim ficou faltando um espacinho. Então dá um close aqui, câmera guia. Olha, escrevam embaixo, tá bom, turminha? Geralmente não costumo fazer isso. Eu costumo deixar bastante espaço para vocês, né? Mas essas frases aqui, elas eram maiores e eu não me atentei a isso. Então, podem fazer uma linha embaixo, ou então simplesmente escrever, tá bom? Porque a maioria de vocês tem uma letra semelhante ao meu tamanho da minha. Então, podem escrever embaixo. A do N é um pouquinho maior, a da Taizinha também é maior. Então, talvez fique um pouquinho apertado, tá? Vamos lá agora para a próxima página, exercício 8. Vamos lá, não lembro o que era esse exercício 8. Vamos ler juntos? Procurem na página 27 do livro Emília no País da Gramática 6 palavras que estejam no plural e copie-as nas linhas abaixo. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão procurar a página 27 e só valem palavras da página 27. Tá aqui a página 27 e eu quero que vocês, tá simples atividade, turminha. Vocês vão procurar aqui, não é frase, são palavras no plural. 6 palavras que estejam no plural. Já achei aqui, ó, nomes, femininos, classes, tá cheio, turminha, tá bom? 6 palavrinhas aqui no plural e vocês vão passar para cá. Para atividade 8, palavras da página 27 do nosso livro, ok? Vamos lá agora para a atividade 9. Escreva 5 palavras terminadas em ão e depois o seu plural. Então, por exemplo, eu coloquei a palavra mão, tracinho o plural, mãos. Também é resposta pessoal. Eu quero que vocês pensem em 5 palavras terminadas em ão e do lado vocês vão colocar o plural de vocês. Essa também não vai dar para eu corrigir hoje, certo? Eu vou corrigir quando chegar no domingo para mim, combinado? E a última eu peguei um trecho do livro Emília no País da Gramática. Eu acho interessante assim, quando a frase é do livro na íntegra, para vocês passarem essa frase para o plural. Então, olha só. O rinoceronte olhou e disse: é a cidade do País da Gramática. A que está mais perto chama-se Portugália. Que grande que é! Exclamou a menina. Então, vocês vão passar esse trecho do livro para o plural, certo? Então, o rinoceronte olhou e disse. Os rinocerontes olharam e disseram, certo? E por assim vai adiante. Acabou
Só isso não, que tá razoável, né? Tem aí umas atividadezinhas aí hoje para vocês pensarem, tá bom? Então, terminem de fazer a primeira atividade, fiz metade dela para vocês, tá? Já dei essa molezinha aí, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Daqui a pouquinho, então, terminem e depois vejam a correção. Até já!